Olá, meus alunos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre crônica. Que gênero textual é esse? De onde ele veio? A principal característica e falar também um pouquinho da estrutura, como ele é formatado, como ele se apresenta dentro da literatura. Eu estou usando como base esse livro que foi ofertado pela escola pública da Olimpíada de Língua Portuguesa, que o módulo 1 fala exatamente sobre crônica. Primeiro a gente precisa entender que a crônica ela é considerada por alguns estudiosos como um gênero misto. Por que ela é um gênero textual misto? Porque ela está entre dois ambientes. Um ambiente que pertence à literatura, que é o ambiente da poesia, o ambiente da arte, o ambiente da criação, do trabalho das palavras. E o outro ambiente que ela está é o jornal, que é aquele texto informativo, direto, objetivo, que não tem arte. Então a crônica moderna, a crônica que nós trabalhamos hoje, ela veio dessa fusão. Ela é um texto que normalmente é veiculado nos jornais e ela vai utilizar como base para o seu tema, ela vai utilizar o quê? As notícias que saíram no jornal. Então, quando você abre o seu jornal para ler, tem sempre uma coluna lá, crônica. E é nessa coluna onde o escritor ele vai colocar, através de um texto artístico, uma reflexão ou uma piada, né, um humor, ou ele vai colocar uma tomada mais poética, ele vai confabular alguma coisa sobre aquele tema daquela notícia que ele pegou no próprio jornal. Quem é muito conhecido nosso e fazia isso era o nosso querido Nelson Rodrigues. Eu estou olhando para cá por quê? Porque a Rede Globo, durante o ano de 96, se eu não me engano, produziu essa série chamada Vida Como Ela É, onde as crônicas que ele produzia para uma coluna de jornal que tinha esse nome foram adaptadas para a televisão. Hoje a gente consegue ver esses episódios, todos eles disponíveis no YouTube. O Nelson Rodrigues tinha uma característica muito implacável. Ele pegava exatamente os fatos do cotidiano, do dia a dia. Você consegue fazer, inclusive, uma leitura de o que acontecia naquela época em que ele escreve, que ele usa como base para as suas crônicas. Porque a crônica ela pode ter esse viés também, ser um pouco retrato da sociedade, um retrato cotidiano da sociedade. Porque na crônica, o autor ele vai colocar exatamente o que ele está vivendo, o que ele vê naquele momento. Agora, a crônica sempre foi assim? Ela sempre teve essa característica de ser um gênero misto, como modernamente nós entendemos? Não. A crônica, inicialmente, ela veio da palavra grega, né, cronos, que quer dizer tempo, onde se registravam, naquela época, onde os povos gregos e depois até mesmo os povos latinos passaram a registrar nos livros de crônica o quê? Os principais acontecimentos de uma determinada época. Então você poderia ter as crônicas daquele ano, por exemplo, onde os principais fatos aconteciam ali. Agora, vamos falar dos tons que a crônica pode ter. Principalmente aqui no Brasil, a crônica ela adquire alguns contornos. O primeiro é a prosa poética. É quando o cronista ele quer escrever uma reflexão recheada de poesia, quando ele quer fazer arte. Mas aquela arte bem acabada, com uma história que, apesar de ser curta, ela toma você daquele potencial de beleza que eu já falei num outro vídeo, aquele potencial que você olha, você lê aquele texto e você para e observa, caramba, como esse artista escolheu essa palavra, como foi interessante ele deixar esse detalhe da história para o final e não colocar logo no início. Você percebe que ele teve uma preocupação artística. Então essa seria a prosa poética, que é esse olhar do escritor para uma poesia. Ele vai destacar, por exemplo, um amanhecer no Rio de Janeiro de uma forma tão poética que ele vai trazer muita beleza para esse texto. Um outro tom que a crônica pode ter é ficar muito próxima ao ensaio.
Aí a gente está falando de um outro gênero textual. O que é o ensaio? Ensaio é um texto onde o autor propõe uma reflexão argumentando, ou seja, é uma reflexão lógica. Ele coloca alguns argumentos que vão confiar, que vão fazer com que o leitor pense exatamente como ele. Ou, no mínimo, esse autor vai pensar que está fazendo isso com o seu leitor. Vai levar, através de uma série de raciocínios, uma série de argumentos lógicos, aquela ideia principal que ele quer apresentar. Então, a crônica, ela também pode ter esse olhar. Eu gosto muito das crônicas, por exemplo, do Arthur da Távola. Por quê? Porque ele misturava, né? Porque ele já faleceu. Ele misturava um pouco de poesia com um pouco de reflexão, mas ele escrevia de uma forma tão lógica, tão bem argumentada, que você às vezes ficava até sem ter como contrariá-lo. Os argumentos eram tão bem alinhavados que a gente acredita que o que ele está falando é pura verdade. E eu gosto muito dessa forma como ele escrevia. Um outro tom que a gente tem de crônica é a crônica bem narrativa, que é aquela crônica onde você vai contar uma história. Claro que você pode basear essa história naquele fato que pegou lá no jornal, naquele fato que aconteceu na sua vizinhança, mas ela vai ter uma espécie de um rápido início, um desenvolvimento um pouquinho mais pesado e um final muito rápido, muito objetivo. Porque a crônica é um texto curto, ela já começa perto de acabar, como a gente costuma dizer. Então, essa crônica ela vai contar uma história, uma narrativa de poucos personagens, geralmente uma conversa de dois apaixonados na porta de um estabelecimento comercial. A crônica tem esse viés muito cotidiano. Então, a crônica também pode ter esse tom narrativo, que é de contar uma história. O autor não vai estar preocupado em, por exemplo, fazer uma reflexão ou trabalhar muita poesia dentro do seu texto. Ele vai apenas contar uma história, um fato, que vai ter uma apresentação, depois ele vai ter uma complicação muito rápida, vai ter um desenvolvimento mais longo, chegando a um clímax, que é aquele momento próximo de acontecer o principal da história, e depois o desfecho, que é a finalização. E também nós temos ainda algumas crônicas aqui no Brasil que se aproximam do comentário. Veja bem, o que seria um comentário? É uma análise crítica pessoal que o autor está colocando através de um texto literário. Porque às vezes esse comentário ele pode ser feito de uma maneira muito científica, e aí o texto não é literário. Mas quando o autor, o cronista, se propõe a trabalhar o pensamento dele no viés da crônica, vai ter alguma coisa ali de poesia. Ele vai estar dialogando com o leitor como se ele fosse íntimo daquele leitor. E é isso que vai trazer a diferença desse comentário, quando ele é feito no viés científico, para esse comentário já feito dentro da literatura. Então, o que a gente observa é que a crônica é um tipo de texto muito volátil, muito flexível. E até mesmo alguns autores que vão dizer que quando a gente não sabe classificar que texto foi produzido, é crônica. Então, hoje em dia, bem na atualidade, a gente tem um viés que a crônica acabou se dividindo em dois grandes grupos. A crônica que é jornalística, aquela que é essencialmente produzida dentro de um jornal. Então, ela tem aquela coluninha dela específica dentro do jornal que a gente lê todos os dias. E tem um outro tipo de crônica que vai chamar-se de crônica literária. Então, essa crônica literária é quando aquele escritor que tem o ofício de escrever, ele trabalha com isso, ele é um artista da palavra, ele na sua casa ou no seu trabalho, no seu escritório, no seu, como a gente fala, no seu consultório, usando entre aspas a palavra, porque é como se o escritor ele tivesse que estar refletindo o tempo inteiro com ele mesmo para ele produzir um bom texto. É como se esse autor quisesse, hoje eu vou produzir uma crônica, mas essa crônica não vai ser divulgada no jornal, ela não vai ser especificamente baseada numa notícia que foi divulgada no próprio jornal que eu estou falando.
Então, esse escritor, ele já vai começar o seu texto pensando, vou criar uma crônica e vou publicar essa crônica onde? Num livro de crônicas. Então, nesse caso, a gente já vai chamar de crônica literária. Isso modernamente, como se fala. Agora, a gente pode falar um pouquinho sobre a estrutura da crônica. Como eu até já disse rapidamente, a crônica ela é um texto narrativo, pertence à tipologia narrativa, onde um fato vai ser desenvolvido num tempo, num espaço, com personagens, tendo um narrador, que esse narrador pode participar da história, como ele pode ser apenas um observador, ele está contando o que ele viu, né? Então, esses são alguns elementos da crônica. Como eu já falei também, a crônica ela é um texto curto, então ela começa muito próxima de acabar. Você não vai ter aquela apresentação, como nos grandes romances, onde você descreve o local, onde você dá características mínimas do personagem, o tipo de orelha que ele tem, o tipo de cabelo, a roupa que ele estava vestindo. Você vai caracterizar o tempo de forma muito longa. Isso acontece nos romances, ou até mesmo em alguns contos, mas a crônica não. A crônica, muitas vezes os personagens não têm nem nome. Os personagens muitas vezes são ditos como então o rapaz que estava na porta da padaria, a sua esposa. Por quê? Porque ela é um texto rápido, ela é um texto breve. E por ela ser um texto rápido e breve, qual é a maior parte, né? Qual é o grosso desse tipo de texto? É o que nós poderíamos chamar de desenvolvimento, que é aquele momento onde o enredo é realmente bem trabalhado. Então, para a gente poder nominar da forma correta todas as partes da minha crônica, nós temos que pensar num gráfico. Você começa lá no zero com a apresentação. Então você vai rapidamente na sua crônica dizer quem são os personagens, onde eles estão e, se for necessário, quando aquela história está acontecendo. Logo depois vem a complicação. O que é a complicação? É o momento em que esses personagens começam a se interrelacionar. Logo depois vem o clímax. O que é o clímax? É aquele momento mais importante da história. É o momento em que o enredo chegou no ponto máximo. É aquele momento em que estamos tensos para descobrir o que vai acontecer. E logo depois nós temos o desfecho, que é a resolução desse clímax, é a resolução desse conflito. Porque o texto narrativo, ele acaba tendo uma necessidade de um conflito. Tem que acontecer alguma coisa entre os personagens para que o objetivo do personagem principal seja impedido de acontecer. E exatamente o desfecho é a solução desse conflito, que pode ter um final feliz, resolver o conflito, como pode não ter o final feliz. E aí vai depender de cada escritor. Então a crônica, ela atende também a essa estrutura que é geral de todo o texto narrativo. Eu gostaria também de dizer assim no final que as crônicas, como elas têm essa flexibilidade, como elas podem ter diversas formas de se apresentar, elas também podem se apresentar em diversos veículos. Como eu já falei, um jornal, um livro, você pode ter uma crônica gravada no cinema, você pode ter até uma crônica que já chega a ser muito próxima da crônica mais elevada, ou seja, de uma crônica que já está saindo do gênero crônica e já está passando pelo conto e chegando a um romance. É o que nós tivemos, por exemplo, com as Crônicas de Nárnia, que era um romance, mas um romance que se aproximava muito da história da crônica, se aproxima muito da característica da crônica, do grupo de elementos que formam esse gênero textual crônica. Tá bom? Então, isso é o que eu tinha para falar. Recomendo vocês pesquisarem, então, lá no YouTube, A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. E pesquisar também um pouquinho quem foi Arthur da Távola, pesquisar um pouquinho quem foi o próprio Nelson Rodrigues, a importância que esses escritores tiveram para a nossa literatura, principalmente na literatura de crônica, que é um gênero muito lido, mas que muitas vezes o aluno ou o leitor nem sabe que aquilo que ele está lendo é crônica.
E pior, né? Ou melhor, não sei, às vezes nem mesmo a pessoa que está escrevendo sabe se o que está produzindo é uma crônica. Eu mesmo já produzi alguns textos para minha faculdade, tanto a de psicologia quanto a de letras, achando que eu estava escrevendo, por exemplo, um ensaio, e hoje, que eu já estou um pouco mais maduro no meu conhecimento, eu descobri que o que eu escrevi, na verdade, não foi um ensaio, foi uma crônica, exatamente porque tinha alguns elementos ali dentro que se aproximavam muito da literatura, muito desse aspecto artístico. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima!